Convido os irmãos a se colocarem de pé, em reverência à palavra do Senhor, e vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo, escrita a Timóteo. Capítulo 6. Vou ler 3 versículos, versos que estaremos considerando com a graça do Senhor agora à noite. Versos 17, 18 e 19. 1 a Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19, lemos assim a palavra do Senhor. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós engrandecemos o Teu nome por todo tipo de bênçãos espirituais que o Senhor nos tem conferido nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o Teu Filho, nosso amado Salvador. Que graça, Senhor, nós temos experimentado da Tua parte, dia após dia. Que privilégio o Senhor tem renovado sobre nós, concedendo-nos este dia, o Shabat cristão, o dia de descanso do nosso corpo e o dia de festa para a nossa alma, Senhor. Obrigado, porque nos apresentamos ao Senhor logo pela manhã, louvando o Teu nome, engrandecendo a Tua pessoa, ouvindo a Tua palavra. E agora, Senhor, no fim de tarde, início desta noite, uma vez mais, por Tua graça, porque até aqui o Senhor nos trouxe. Nós novamente, Senhor, estamos diante da Tua face, dos Teus olhos que sondam mentes e corações. E nós, Senhor, Te agradecemos por isso. Porque se não fosse a Tua graça, nós estaríamos em qualquer outro lugar. Mas o Senhor nos trouxe até aqui. E por isso nós Te louvamos. Reconhecemos os nossos pecados. Não temos, Senhor, dignidade de estar na Tua presença por nós mesmos. E nós suplicamos a Ti o perdão dos nossos pecados, que o sangue de Cristo, vertido na cruz, nos purifique cada vez mais, Senhor. Que a Tua palavra, que é a verdade, nos santifique. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nesta noite, tenha liberdade real para operar no coração desta igreja, Senhor. No coração dos irmãos, das irmãs que aqui se congregam, daqueles que têm nos visitado. Que o Senhor seja louvado nesta noite. Que só o Teu nome seja glorificado. Que a Tua igreja seja fortalecida, encorajada, animada, exortada. E que haja salvação esta noite para aqueles que ainda não Te conhecem. Que o Senhor lhes abra o entendimento para que eles compreendam o real valor das riquezas em Cristo. E que nós todos, Senhor, compreendamos onde deve estar o nosso coração, onde deve estar o valor que nós damos, Senhor. Por favor, Pai, ouve a nossa oração, abençoa os irmãos e as irmãs que não podem estar conosco por motivos de doença. Que o Senhor lhes venha a prover o que é necessário para eles, cuidar da alma deles, Senhor, fortalecê-los, guardá-los de todo mal. Por favor, Senhor, ouve a nossa oração, continua conosco, em nome de Cristo, nós choramos. Amém. Irmãos e as irmãs podem assentar.
Na minha infância, eu tive o privilégio, além de ler a Escritura Sagrada, ler algumas histórias em quadrinhos também. E conheci um personagem, os mais novos não devem conhecer, mas os mais antigos com certeza conhecem. Um personagem criado pelo Walt Disney, considerado o pato mais rico do mundo, da história em quadrinhos. Ele foi criado em 1947 nos Estados Unidos e chegou ao Brasil em 1950. Eu não sou dessa época, não. Sou daqui, final da década de 70. Né? E lá para o final da década de 80 foi que eu li a história do conhecidíssimo personagem do Walt Disney, Tio Patinhas. O tio do Pato Donald. O Tio Patinhas, irmãos, é considerado ainda, porque ele ainda está nas revistinhas, conhecido como o pato mais rico do mundo. Ele tem uma enorme caixa forte em Patópolis, na cidade onde ele mora. Os irmãos sabem qual é o seu maior divertimento, a maior diversão, sabem qual é o seu maior prazer, é adentrar seu caixa forte e nadar no seu dinheiro. Ele mergulha no dinheiro, e ele nada no dinheiro, e ele se deleita em todo aquele montão de moedas e cédulas de dinheiro, como se isso fosse a maior coisa da sua vida. De fato é, porque o Tio Patinhas, até onde eu sei, não é crente, não entregou a sua alma a Cristo Jesus. Essa é uma ilusão muito grande no mundo. Achar que as riquezas materiais podem satisfazer a alma de alguém. Nós estamos estudando a carta de Timóteo, final da carta, onde Paulo exorta Timóteo, jovem Timóteo, pastor Timóteo, tinha por volta de 40 anos, pastor na igreja de Éfeso, uma igreja onde o Senhor havia colocado Timóteo, esse jovem pastor evangelista, como pastor daquela igreja. E aqui no final da carta, nós estamos estudando os últimos versos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse a Timóteo que Timóteo deveria combater o bom combate. Versos 11 a 16. Estamos nos dois últimos domingos. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos terminando essa primeira epístola, onde Paulo vai dizer a Timóteo, pastor Timóteo, evita os falatórios inúteis, que não edificam. E o verso que nós temos, Paulo diz a Timóteo, exorta os ricos da igreja. A ideia do termo exortar aqui, irmãos, é transmitir uma mensagem. Ou ainda, é anunciar ou declarar. Ou pode também ser entendido como instruir, ou como ordenar, ou de forma mais simples, mandar. Não que Timóteo tenha a autoridade em si mesmo. Como os irmãos têm acompanhado já há alguns meses a carta, entendem que Timóteo foi ordenado sob a imposição das mãos do presbitério e foi ordenado como um pastor evangelista, conhece as sagradas letras, e o apóstolo Paulo, como escreveu no início da carta, como apóstolo chamado por Deus, tendo a autoridade de Deus, ele então encaminha Timóteo também a Éfeso. Então a autoridade de Timóteo não está em si, mas está no Deus ao qual ele prega, ao qual ele serve. Isso é importante para nós, igreja, entendermos, porque às vezes muitos confundem a palavra do pastor como se fosse dele, confundido a função dele de pastor com a pessoa dele. Existem até pregadores que confundem isso. A internet está cheia de pregadores que, ao darem os seus conselhos sobre pregação, chegam a dizer assim: você, pregador, para pregar bem, nunca use o você ou o tu para a igreja. Porque isso é arrogante, mas use o nós. Ora, irmãos, é verdade que há momentos em que cabe o nós, de fato. Mas que os irmãos entendam que quando o pastor exorta a igreja, dizendo você se santifique, você busque a Deus, você ore mais, não é que o pastor esteja se colocando numa condição melhor. Ele é apenas um ministro de Deus. E a teologia reformada nos deixa muito bem à vontade no que diz respeito a isso. Que quando um pastor prega de forma fiel à palavra, então é o Cristo falando à igreja.
Então, quando o pastor exorta a igreja e diz, você tem que fazer isso, é o Cristo, contanto que o que ele esteja dizendo esteja na palavra, não é? E seja a vontade de Deus claramente revelada. Então, o pastor, quando diz, igreja, vocês têm que fazer isso, não é ele que está falando. Ele está apenas sendo usado pelo Senhor no seu ofício de pastor, daquele que alimenta, daquele que pastoreia, daquele que instrui, daquele que exorta, ou daquele que transmite a mensagem que não é dele, mas é do próprio Deus. Paulo está encorajando Timóteo, e agora dizendo, Timóteo, exorta os ricos da igreja. Só para os irmãos não tentarem se isentar dessa condição de rico, nós poderíamos definir, embora o termo mencione aqui uma grande quantidade de bens materiais ou de recursos financeiros, só para dar uma definição um pouco mais ampla, para ninguém fugir do sermão, para ninguém se ausentar da instrução divina, rico é toda aquela pessoa que tem o além do necessário. Nós estudamos já os versículos anteriores. Paulo disse no versículo 8, tendo sustento, eu disse aos irmãos que sustento aqui é alimento, tendo o que comer, e com o que nos vestir, e eu disse aos irmãos que tendo o que nos vestir, com o que se vestir, ou com o que nos vestir, não diz respeito à roupa bonita que você compra na loja. Mas o termo original aqui é um pano, é um cobertor, algo com que você possa se cobrir. Então, tendo o que comer, Paulo disse, e tendo com o que se vestir, estejamos contentes, estejamos alegres. Com certeza, todos nós aqui temos muito mais do que só o que comer e muito mais do que só com o que nos cobrir. Então, todos nós vamos ser inseridos debaixo dessa condição de riqueza. É verdade que alguns têm mais do que outros. Alguns são mais ricos do que outros. E outros são menos ricos, obviamente, do que outros. Para nós adentrarmos no texto, para os irmãos entenderem bem ao que eu me refiro, todos nós somos pobres se considerarmos outros. E todos nós somos ricos se nós nos compararmos com os outros. Todos nós queremos sair dessa condição. Não, eu não sou rico, não. Parece uma humildade, mas talvez seja uma soberba. Talvez demonstre a avareza do nosso coração. Quando é que nós seremos ricos, então? Quando nós tivermos trilhões de reais, nós seremos ricos? Pense num vizinho seu, ou num amigo seu, num paciente seu, num funcionário seu, que tem menos do que você. Ele vai dizer, ele é rico. Então, Paulo está exortando a todos nós. E eu quero que os irmãos acompanhem esses 3 versículos. Primeiro, eu vou chamar a atenção dos irmãos para o que o Paulo menciona aqui. Quem são os ricos? Em segundo lugar, o que eles não devem ser e o que eles não devem fazer. E em terceiro lugar, o que eles devem ser e o que eles devem fazer. Paulo começa dizendo, exorta aos ricos do presente século. Então, quem são esses ricos? Esses ricos são homens e mulheres do presente século. Só isso, irmão. Paulo se refere a riquezas materiais. Paulo se refere a recursos financeiros. Aqueles na igreja de Éfeso que eram crentes e que tinham uma boa renda. Porque, diga-se logo de primeira, ser rico não é pecado. Não é pecado ser rico. Ninguém está aqui dizendo que se alguém é rico, então é um pecador. É verdade que Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, um animal, o camelo, entrar no buraquinho da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus.
mas há ricos piedosos, sem dúvida nenhuma. E Paulo está aqui encorajando Timóteo a exortar os ricos da igreja para que eles sejam piedosos de fato. Depois nós vamos ver o que eles devem ser. Mas Paulo está se referindo aqui aos ricos do presente século. Isso aqui é importante. Paulo está falando que, irmãos, esses ricos, eles só são ricos para este século aqui. Porque ninguém é rico com bens materiais para o futuro, para a vida eterna. Não existe esse rico. Ninguém tem uma conta no banco com muito dinheiro para a vida eterna quando Jesus voltar. Não. Os recursos que Deus nos dá são para este mundo, são para este século. Então perceba que o que nos faz ser o que sermos diante de Deus, sob a ótica do Senhor, as lentes do Senhor, os olhos do Senhor, não é necessariamente o que eu tenho, mas o que eu sou como crente. Para Deus, no que diz respeito à condição do homem diante do Senhor, pouco importa se você tem muito ou pouco. Na verdade, nós todos estamos numa mesma condição. Os crentes de pecadores miseráveis, perdoados por Cristo, é verdade, pecadores que não têm o que ofertar a Deus senão por meio de Cristo. Só que tem uns pecadores que têm uma conta no banco maior, tem outros pecadores que têm uma conta no banco menor. Essa é a diferença entre eles. Mas diante de Deus, todos se encontram na mesma condição. Aqueles que se confiaram a Cristo, pecadores perdoados. Não importa se é rico ou pobre. São pecadores perdoados por Cristo. E aqueles que ainda não se confiaram a Cristo são pecadores condenados ao inferno. Se tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, isso nem é o assunto, só estou ilustrando aqui, eles também se encontram na mesma condição. Mas voltando para nós, igreja, Paulo está dizendo, exorta Timóteo, os ricos da igreja, que eles são ricos, esses ricos que são ricos aqui no presente século. Sim, irmãos. Porque a verdadeira riqueza para o crente, e aí eu vou sair um pouco da riqueza material, a verdadeira riqueza para o crente, Paulo já fez referência quando disse a Timóteo que ele deveria fugir daquela característica própria dos falsos mestres que pregavam e diziam que o fruto da piedade ou a prova de que Deus estava presente com homens era exatamente a riqueza daqueles homens. Paulo diz, não é não. A piedade, de fato, a vida com Deus, a reverência a Deus, o serviço a Deus, gera lucro, sim, gera uma riqueza, sim, mas com contentamento, com gratidão, com alegria no coração. E aí Paulo disse a Timóteo, Timóteo, busca as virtudes cristãs, persegue, Timóteo, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Eu dizia, a riqueza, a verdadeira riqueza, irmãos, não é ter recursos materiais. Isso não é riqueza no reino de Deus. A riqueza no reino de Deus, irmãos, é conhecer a sabedoria de Deus, é entender os planos de Deus. O salmista disse, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Então, o salmista Davi está falando da lei do Senhor, é a sua palavra, e ele chama a lei do Senhor de testemunho do Senhor, de preceitos do Senhor, de temor do Senhor e de juízos do Senhor. O salmista está falando, o Salmo 19, que eu estou lendo, o salmista fala das realidades espirituais na pessoa do nosso Deus. E ele diz, os juízos do Senhor são verdadeiros, eles são todos igualmente justos. Olha só escute só o que ele diz. Esses juízos do Senhor, que é a sua lei, testemunho, preceito, mandamento, eles são mais desejáveis do que o ouro. Ele é alvo de desejo.
Ele é mais, os juízos do Senhor são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. Muito mais desejável. Os juízos do Senhor são muito mais desejáveis do que o puro ouro. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Eu não sei porque ele usou o mel. Eu não sei se era um produto muito caro ou se ele gostava muito do mel. Se ele gostava muito do mel, então nós podemos dizer, como paraenses, os juízos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado e muito mais do que uma tigela de açaí. Muito mais valoroso. O preceito do Senhor é muito mais valoroso do que isso. Salomão escreve os Provérbios e ele diz: feliz é quem acha a sabedoria. A sabedoria, para quem não sabe, no livro de Provérbios, é Cristo, capítulo 8. Onde a sabedoria se apresenta como aquela que sempre existiu e esteve com Deus e fez todas as coisas que existem com Ele, com Deus, isto é, o Cristo. Então, Salomão diz que feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento bíblico, a sabedoria bíblica, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata. E sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. E tudo o que você possa desejar não se compara com ela. E ele continua falando da sabedoria. Em sua mão direita, porque ele personifica a sabedoria, em sua mão direita ela oferece vida longa. E na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retêm. Essa é a sabedoria. Provérbios, salmos que eu li se encontram exatamente no que os estudiosos chamam de literatura sapiencial, a literatura de sabedoria na Escritura. E sempre que eu aconselho um jovem com problema, sem problema, em pecado, não em pecado, eu aconselho, leia Provérbios. Leia Provérbios. Provérbios é um dos livros de sabedoria e mostra bem a diferença entre a sabedoria de Deus elevadíssima, que não se alcança com esforço, mas é Deus que concede aos humildes e àqueles a quem Ele quer conceder. Contrasta essa sabedoria elevadíssima com a sabedoria do mundo, que tem a ver com capacidade intelectual, com formação acadêmica, etc, 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 etc. Não que isso não seja importante, mas comparado com a sabedoria que vem do céu, isso é lixo, isso não é nada. Eu dizia, essa é a riqueza verdadeira para Deus. É conhecer a vontade de Deus. É se relacionar com essa, é ter essa sabedoria, a tal ponto de se relacionar com Deus e conhecer Deus. E viver para o Senhor. Eu disse há pouco, ser rico não é pecado. Deus pode sim conceder riquezas, e Ele concede riquezas, sem dúvida nenhuma. A sabedoria de Deus, isto é, o conhecimento da vontade revelada de Deus, uma vida em comunhão com o Senhor, pode sim conduzir o homem ou a mulher à riqueza material. Não há nenhum problema nisso. Um outro livro dentro da literatura sapiencial, literatura de sabedoria, livro de Eclesiastes, Salomão, na sua idade avançada, escreveu Eclesiastes e disse assim: eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção é desfrutar do seu trabalho. E isto é dom de Deus. Sem dúvida nenhuma, irmãos, Deus pode sim conceder riquezas a alguém. E Ele concede porque Ele é bom e Ele concede riquezas a alguns. Inclusive, ele concede riquezas não apenas a crentes, até a ímpios ele concede riquezas. E ele concede riquezas também a crentes.
E se, irmãos, então isso ocorrer, ou melhor, quando isso ocorrer, né, porque quem trabalha diligentemente, quem busca a graça de Deus, então há de ter um pouco de recursos materiais, porque aprende a administrar seus bens, aprende, mas nunca deve se esquecer que é Deus quem concede esses recursos materiais. E quando isso ocorrer, então, como é que o crente, o que é que o crente tem que fazer, o que ele tem que ser, ou antes, como mencionei que Paulo se refere aqui, o que não devem ser o que não devem fazer. Paulo diz: exorta os ricos do presente século que não sejam, então que eles não devem ser orgulhosos. Eles não devem ser orgulhosos. O termo orgulhoso aqui é ter um pensamento altivo. É altivez. É pensar além do que convém. Porque essa é uma tendência do rico. Quem é rico se compara com o pobre e diz assim, opa, eu tenho mais, então eu sou mais. Essa é a tendência de quem tem recursos financeiros, quem tem bens materiais em abundância. Ele passa a achar que ele é melhor do que o outro, ou melhor administrador das suas finanças, ou foi alvo muito mais da graça de Deus, porque afinal de contas eu tenho uma conta abastada. Conversa. Tudo isso é orgulho, tudo isso é pecado. Essa é a tendência dos ricos. Os pobres têm os seus pecados, mas os ricos tendem a olhar sempre para o outro com um olhar altivo. Ele não apenas se acha o melhor, mas ele acha aquele que não tem recursos pior. Então ele tem um pensamento errado sobre si mesmo e um pensamento errado sobre os outros. Paulo diz que os ricos da igreja não sejam assim. Eles não sejam orgulhosos. Que eles não tenham esse pensamento altivo. E Paulo diz também que eles não depositem a sua esperança. Depositar a esperança aqui é esperar, é confiar, não é? Que eles não confiem na instabilidade da riqueza. Veja que Paulo qualifica, adjetiva o termo riqueza. Paulo, ou melhor, o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, diz que a riqueza é uma coisa instável. Ela não dá segurança para ninguém. E essa é uma outra tendência dos ricos. Eles acham que tendo uma conta bancária ou tendo recursos financeiros, a vida deles está ok e nada vai abalar a vida deles. Mas Paulo diz, é instável. É instável, irmãos. Não, pastor. Não. Você duvida que a riqueza é instável? Então pergunte a Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. Esse era um crente, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Ele tinha um quadro de funcionários muito grande, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Será Jó, rico, riquíssimo. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, porque é só rico que faz banquete. O pobre tem o café com leite, o pão, se tiver leite, já é muito lucro, é café com pãozinho careca e olhe lá. Seus filhos iam à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Certamente ele ensinava a palavra para os seus filhos. Levantava-se de madrugada, ele fazia um sacrifício e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Ele aqui é da época dos patriarcas, onde não havia ainda um local de culto, tabernáculo. Então ele sacrificava em casa mesmo, como sacerdote do lar, os seus animais diante de Deus, porque ele pensava assim, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E aí o texto diz assim, eu fazia Jó continuamente. Era um homem crente, muito rico, vários funcionários, filhos e filhas bonitos, certamente, banquetes e festa e alegria. Disse, isso não é pecado,
pode sim ser rico. Mas eu estou falando da instabilidade da riqueza. Você conhece a história. Mas eu vou saltar a parte que o Espírito Santo revelou a nós, porque nós sabemos que Satanás foi à presença de Deus. E que Deus disse, viste meu servo Jó, já nos conhece a história. Mas só a nível, no sentido didático, esqueça essa parte. Vamos fazer de conta que nós não conhecemos isso. Porque Jó não sabia na hora. Nós estamos sabendo porque nós estamos lendo a história. Mas Jó não está sabendo que Deus está provando a ele. Jó é rico, os versículos que eu li, tem tudo de forma abundante. Mas aí o texto diz que sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram e as jumentas passeam juntos a eles, de repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Então começa a acontecer uma catástrofe na vida de Jó. Para nós não, porque nós conhecemos, como eu disse há pouco, mas é uma catástrofe, Jó não está sabendo que Satanás foi à presença de Deus. E então um servo chega e diz, olha, aconteceu isso com teus filhos. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. A riqueza é instável. Não, pastor, mas eu tenho administrado tão bem os meus recursos, mas pode acontecer uma catástrofe. Se não ocorrer uma catástrofe, um parente seu pode ficar doente ao extremo. E você pode ter necessidade de abrir mão dos seus recursos para tentar ajudar esse parente. Ou você pode morrer. E aí? Cadê a sua riqueza? Ricos também morrem. A riqueza não dá estabilidade para ninguém. Pensar que a riqueza dá segurança para a vida, isso é um pensamento extremamente ímpio, extremamente pagão. Paulo diz, não, Timóteo, exorta aos ricos. Diz a eles que eles não devem depositar, não devem ser orgulhosos e nem devem depositar a esperança deles, isto é, confiar, esperar na instabilidade da riqueza. Em Provérbios, no capítulo 23, nós lemos assim, não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Não gaste seu tempo em querer ser rico. Ou se você é rico, não deposite tudo nisso. Porque isso não traz estabilidade para ninguém. Ela pode, sumir. Os que são da época de Fernando Collor de Mello sabem bem o que ocorreu no nosso país. Ricos tiveram tudo perdido. É a instabilidade da riqueza. Nós não estamos livres e imunes a isso ainda. O nosso Senhor Jesus Cristo disse, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. E aí Jesus complementou, mas ajuntem tesouros no céu,
onde as traças e a ferrugem não comem, lá não corrói, lá não dá cupim. As riquezas de Deus, o amor, a mansidão e as virtudes cristãs, essas o cupim não come. Ajuntem tesouros no céu, disse Jesus, onde as traças e a ferrugem não comem e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, onde é que está o que é mais valioso para mim? O que é um tesouro para mim? Então, o que for um tesouro para mim, isso está o meu coração. Nisso está o meu coração. E se eu sou avarento, se eu quero mais, se eu amo as riquezas, então eu sou idólatra, porque a Bíblia diz que o pecado da avareza é como o pecado da idolatria. E a idolatria é tirar, não dar a honra a Deus e colocar algo no lugar de Deus e dizer, você é o meu Deus e eu me agrado em você e eu me deleito em você. Seja imagem de escultura, seja o que for, pode ser a sua profissão, sua família, pode ser o que for, pode ser o seu dinheiro. Você se deleitar nele e tê-lo como a grande coisa da sua vida e seu coração pode estar nisso. Jesus disse, não façam isso. Vocês têm que acumular tesouros eternos. E Paulo faz referência a isso também. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, exorta os ricos, quem são eles? Do presente século. A riqueza é só para cá. É para a necessidade deste mundo. Que não sejam orgulhosos, altivos, que não depositem, ou seja, eles não devem ser orgulhosos, e o que eles não devem fazer é depositar esperança, confiar, esperar na estabilidade da riqueza. E aí Paulo diz, então, o que eles devem ser e o que devem fazer. Em primeiro lugar, Paulo diz que depositem a sua esperança em Deus. Ele vem dizendo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, conjunção adversativa, mas, isto é, que eles depositem a esperança deles em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, os ricos, esses que têm recursos, eles não devem esperar e confiar na sua riqueza, mas devem esperar em Deus. Por quê, irmãos? Pelo simples fato de que é Ele quem nos dá tudo. Veja que Paulo diz que é o Senhor que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O aprazimento aqui é satisfação, deleite. Então, não é pecado se deleitar naquilo que Deus nos dá. Tem crente que, rico ou pobre, não, minha vida eu sou extremamente controlado. Não, irmãos. Deus diz, usufrua daquilo que Deus tem lhe dado. Não é pecado, não. Não é pecado. Não há nenhum pecado em usufruir das coisas que Deus nos dá, porque Ele nos dá para o nosso, a nossa alegria, o nosso aprazimento. Em Eclesiastes, no capítulo 9, a instrução de Salomão é: vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Falando para um piedoso, que tem recursos. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, seja santo. E jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, o Espírito Santo. Mas vá, coma com alegria, beba o seu vinho, usufrua daquilo que Deus lhe deu, goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida, fugaz. Essa vida é rápida, ela é passageira, ela tem pouca duração, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Usufrui das bênçãos que Deus te deu. Não é pecado ser rico, mas que nunca falte o óleo da unção, que nunca falte o Espírito Santo, que as tuas vestes sejam alvas, que você seja crente piedoso. É isso que Paulo está dizendo, em outras palavras. Que confie em Deus, que tenha esperança em Deus. Porque, eu dizia, é Deus que concede tudo o que nós temos. Não foi isso que o irmão de Jesus escreveu na sua epístola? Quando ele disse, não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, ele vem descendo do Pai das luzes,
em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que é de bom na nossa vida vem de Deus, não é Satanás que dá para a gente. É Deus que nos dá. Nós não conquistamos com a força do nosso braço. É Deus que nos dá. Eu penso que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, tem alguma experiência para contar em um momento da vida que não tinha recurso nenhum e Deus proveu. Porque é Deus que dá. É Deus que provê para as nossas necessidades. Os ricos tendem a esquecer isso. Afinal de contas, se eles quiserem comprar determinadas coisas, eles compram. Esquecendo-se de que é Deus quem dá esta condição a eles. Então eles devem esperar em Deus. E, em segundo lugar, eles devem praticar o bem. O que é praticar o bem? Paulo mesmo explica. Ele diz que depositem sua esperança em Deus, estou lendo o final do verso 17, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem. Como assim, pastor Paulo? Apóstolo Paulo. O que é praticar o bem? Que sejam ricos de boas obras. Mas como assim ser rico de boas obras? Que sejam generosos em dar. Que eles sejam inclinados a dar, que eles estejam prontos a repartir, irmãos. Generosos em dar e prontos a repartir. O termo aqui, ser generoso, ou repartir, ele está diretamente ligado a uma palavra no original que é comunhão, fraternidade. Talvez seja por isso que os ricos, às vezes, não querem tanta comunhão na igreja. Porque a comunhão exige de mim o repartir o que eu tenho. Essa é uma característica genuinamente cristã. Talvez por isso os ricos queiram ficar no cantinho deles. Porque, afinal de contas, eu não vou comungar, eu não vou compartilhar o que eu tenho. Então, cada um na sua, eu sou o melhor, altivo, ele é pior. Não. Paulo diz que haja uma prontidão para repartir o que tem. Que pratiquem o bem. Em terceiro lugar, primeiro, eles têm que esperar em Deus. Em segundo, eles têm que praticar o bem. E em terceiro lugar, eles têm que acumular tesouros, diz o apóstolo Paulo. Generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento. Para esse mundo, irmão? Não, para o futuro. Para o futuro, será que é para o próximo governo? Já que os 4 anos desse governo não pode ser bom, então eu vou acumular, porque os próximos 4 anos de governo... Não! O futuro aqui, Paulo diz, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que verdadeira vida é essa? É a vida eterna, da qual Paulo havia dito a Timóteo, Timóteo, toma posse da vida eterna, Timóteo. Foge dessas coisas, riqueza material, buscando amor ao dinheiro, foge disso, Timóteo, te apossa da vida eterna. Paulo está dizendo, Timóteo, ensina os ricos que eles devem acumular tesouros neste mundo para o futuro, para a vida eterna, praticando o bem, sendo generoso. Como é que uma pessoa que tem recursos pode repartir, ser generoso e acumular tesouros, sólido fundamento para o futuro, para se apossarem da verdadeira vida? Pegando seus recursos e administrando para aquilo que Deus deu. Isto é, porque Deus nos dá recursos. De quem são os recursos que nós temos? São nossos ou são de Deus? Nós somos mordomos de Deus. Então, os recursos que Deus nos concede são para o usufruto do que é justo. Vamos administrar os nossos recursos e suprir as necessidades da nossa família? Amém. Isso tem que ser feito. E cuidar da esposa, dos filhos, procurar os recursos para eles. Mas é só isso? Ajude os necessitados também. Ajude os pobres.
principalmente os da fé, Paulo diz quando escreve os Gálatas. Ok, então eu administro a minha casa, os recursos são usados, pago a escola do meu filho, etc. Você é rico. Quando paga a escola é rico, porque pobre não paga escola para filho. Escola para o filho e tal, paga o PVA do carro, quem tem carro é rico, pobre não tem carro. Então, você tem recursos, vai administrando, ok, tudo bem, nenhum pecado nisso. Tudo bem, eu ajudo os necessitados. Só isso. Invista no reino de Deus. Contribua financeiramente para o reino de Deus, para missões. Tem missionários que largam tudo e vão pregar o evangelho para lugares longínquos e eles vão sem recursos. E eles precisam de recurso financeiro. Não se preocupe que eu não vou tirar a oferta, não. E se você é visitante, não se preocupe que a gente não tem nenhum interesse no seu dinheiro. Nenhum. Nós não temos interesse nisso. Mas os ricos devem aprender que o seu recurso financeiro, os seus bens materiais, devem ser para isso. As suas necessidades, necessidades da família, ajudar os necessitados, investir no reino. Quando você faz isso, você está acumulando tesouro, fundamento seguro, sólido para o futuro. Para a vida eterna. E Deus sonda o coração. Quanto mais alguém tem, mais dói no bolso. Alguns, enquanto trabalham ali, ganham um salário mínimo, menos de um salário mínimo, separa o dízimo e dá o dízimo. Quando ele passa a receber 5 salários, já começa o coração a apertar. Opa, vou ter que dar esse dízimo. Se ele ganhar 20 mil, ele, mas o meu dízimo vai ser... Quanto maior o bolso, mais o coração aperta. Porque a nossa natureza é avarenta. Nós queremos tudo para nós. E damos a Deus o que sobra. Investir em missões? Que nada, pastor, não precisa. Não precisa. Se você tem recursos, viaje lá para o Oriente. Quer ir para a Europa? Vá, não tem nenhum problema. É bom, usufrua da sua vida. Mas tire um tempinho e vá lá para o Oriente. Se você não quiser ir, converse com o irmão Henrique, que trabalha no Ministério Portas Abertas, que trabalha com cristãos perseguidos, pobres, que são alvos do governo muçulmano, governo pagão, que destrói a vida dos crentes. Destrói aqui neste mundo. Porque esses crentes que perdem casa, perdem famílias, são pobres para este mundo, esses têm tesouro no reino de Deus, porque creem em Cristo. É assim que se acumula tesouro no reino dos céus. É assim que se acumula tesouro, fundamento sólido, forte para o futuro. O futuro, que disse aos irmãos quando estudamos o parágrafo anterior, a vida eterna, que não diz respeito apenas ao sentido escatológico pleno, isto é, quando Cristo retornar, mas a um futuro que já começou agora, a vida cristã. Porque aqueles que entregam a sua vida a Cristo e confiam em Cristo, então esses já passam a usufruir da vida eterna. E daí eles vivem como crentes, prontos a repartir o que têm. Que coisa difícil, não é, irmão? Que coisa difícil para nós. Nós somos tão avarentos, aqui eu vou me incluir. Deus está falando comigo também. Nós somos tão avarentos, que nós sempre dizemos assim, não, se eu ganhasse mais, se eu tivesse mais, aí eu ia investir em missões. Mas quanto? Quanto é que você tem? Não, mas não dá. 20 mil é pouco. O vizinho vai rir de você. Não, 10 mil não é nada. O trabalhador da feira vai rir de você. 5 mil não é nada. Tem gente que vai rir de você. Tem gente que vive com menos de um salário mínimo. Tem crente piedoso que vive com salário mínimo. E você está reclamando de ganhar 10 salários mínimos, 5 salários mínimos, 7 salários mínimos? Você está reclamando.
e dizendo, se eu ganhasse mais, aí sim eu ia investir mais no reino. Saiba de uma coisa, Deus não se deleita nas suas boas intenções. Deus não está dizendo assim, ai meu filho, você tem boa intenção, eu estou tão alegre com você. Não é assim não. Mas Deus se alegra nas obras que os crentes produzem. Porque são obras de justiça. São obras genuínas, obras espiritualmente genuínas. Quando você, alcançado pelo Evangelho, você tem a sua mente convertida, metanoia. A sua mente ela é mudada. E a ótica muda. Você não é como o tio Patinhas, que vê todas as moedas e mergulha e nada, contanto que ele não perca nenhuma. Você pode não nadar, mas você pode pegar seu extrato bancário. Que bom. Pegar os seus investimentos, os seus imóveis. Que alegria e que deleite. Cuidado, cuidado. Louco. Hoje te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Veja que essa verdade, ela é uma realidade para todos. Por isso eu disse, nós somos avarentos. Um avarento não precisa ter muito dinheiro. O pouquinho dele, ele já acha que é todo dele. E ele não quer repartir com ninguém. Ele não investe um centavo na promoção do reino de Deus. E os outros que façam isso. Isso não é responsabilidade minha. Não. Sua responsabilidade é o quê? Se deleitar nas suas riquezas, no que você tem. Paulo tinha dito a Timóteo, para nós concluirmos, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Estava falando dos falsos mestres, é verdade que pensavam em lucro, queriam extorquir dinheiro dos irmãos, mas não deixa de ser uma realidade que todo aquele que quer ser rico, ele cai em tentações. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e assim mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus. Então a palavra é para Timóteo, sim, mas é para nós agora. Homens de Deus, mulheres de Deus. Foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Essa é uma exortação a todos os crentes. Para findar, irmãos, o que deve ficar para nós hoje? Em primeiro lugar, que os irmãos entendam que as riquezas são para as necessidades deste mundo. Alguém já disse que as igrejas que têm muito recurso financeiro, e aí Deus fala conosco, as igrejas que têm recurso financeiro abundante, quando Jesus voltar, elas terão que prestar conta desse recurso. Jesus vai dizer, olha, tudo isso, para quê mesmo? Para quê? O mundo está precisando de Cristo. Pessoas estão morrendo. Missionários passam necessidade. Para quê mesmo tudo isso? As riquezas, irmãos, são para este mundo. Nada nós levamos para o futuro, para a vida eterna. Então que fique isso.
As riquezas são para as necessidades deste mundo. Ou seja, tudo irá passar. Tudo irá passar. Sendo na volta de Cristo, ou como eu disse quando estava pregando, ou quando você morrer. Morreu e deixou muito dinheiro. Para que esse dinheiro? Para quê? É só para este mundo, irmãos. Tudo irá passar, mas os irmãos sabem que só a palavra de Deus permanece para sempre. É o que nós estamos ouvindo, a palavra de Deus. Essa será eterna. Esse é o fundamento sólido para o futuro. Para que nos apoderemos da vida eterna. Então, em primeiro lugar, as riquezas são para as necessidades deste mundo. E em segundo lugar, não confiem na riqueza. Não confiem nos recursos que vocês têm. A riqueza pode acabar. E ela acaba. Pode ser por má administração, pode ser por doença grave de um familiar, ou sua, ou pode ser por uma catástrofe. A verdade é que ela acaba. Então não confie na riqueza. Não confie nos recursos. Em terceiro lugar, sejam ricos em boas obras. Não é dar uma esmola para o venezuelano que está pedindo no sinal. Você quer dar, dê. Não tem. Faça a sua avaliação e dê. Mas fazer boa obra não é isso. Sustente sua família. Use seus recursos na promoção da obra de Deus. Isso é importante, não é? Recurso na obra do Senhor. Sustente sua família. Use seus recursos na promoção da obra de Deus. Ajude os pobres, principalmente os crentes. Gálatas 6:10. Façam bem a todos, principalmente aos da família da fé. Eu não vou dizer, olhe para o lado, eu não vou dizer. Mas só pense um pouco. Quais são os irmãos que estão à volta de você? Quanto você tem no seu banco e quanto aquele irmão tem? Ah, pastor, o problema é dele. Quem mandou ele não administrar bem ou nascer numa família pobre? Arrogância. Que os ricos não sejam orgulhosos, altivos. Sejam prontos a repartir, a ajudar. Entenda que um crente piedoso pobre, ele não vai ficar pedindo. Ele não vai ficar pedindo. Daí a junta diaconal deve estar atenta para as necessidades dos irmãos. Porque nós temos recursos para ajudar aos necessitados, aos verdadeiramente necessitados. Então que fique no nosso coração, irmãos. Riquezas são para as necessidades deste mundo. Não confiem na riqueza e sejam ricos em boas obras. Amém. Vamos ficar de pé.